Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 23.470 dólares. Bitcoin que consegue encontrar fundo importante e está tentando romper resistências significativas, em especial o topinho um pouco acima dos 24. A grande dúvida hoje e a perspectiva do final de semana que eu vou te passar, será que vamos conseguir romper e ir para 25, 26? Ou isso é só um respiro e vamos voltar a cair e no testar 22 ou até 20? Quero discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Acabando esse vídeo, estou soltando uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. É pablo.granier. Pode mandar lá todas as suas dúvidas, tá? Vamos interagir bastante hoje e no final de semana com vocês. Vamos começar aqui hoje no Bitcoin no 4 horas, tá? No 4 horas vamos falar um pouco do longo prazo, depois a gente vai para 1 hora falando de um padrão gráfico que a gente está rompendo para cima e tá bem bonito. E depois a gente fala um pouco sobre o S&P 500 no curto e mais de longo prazo, tá? Quero dar uma visão minha da macroeconomia para vocês, como que eu faço para atuar levando em consideração a macroeconomia. E vamos também falar um pouco sobre o que está acontecendo nos nossos indicadores de sentimento e se eles ditam para a gente rompimento dos 25 ou correção até os 22. Beleza. Investidores, então para começar, vamos falar um pouco aqui do Bitcoin no 4 horas. E como vocês sabem, o Bitcoin no 4 horas, para mim, a situação é boa, tá? A gente tá numa tendência de alta desde o rompimento ali dos 21 mil dólares e a gente tá tendo correções dessa tendência. Beleza, as correções não estão sendo tão fortes assim, mas ao meu ver são significativas, tá? Se a gente pegar essa última, por exemplo, a gente teve uma correção aqui de praticamente 8%. Então, para mim, é uma correção suficiente para a gente continuar a tendência de alta. Inclusive, né, se a gente for traçar aqui, a correção foi basicamente ali na região de 0,382, correto? Nesse momento, eu encararia como natural a gente ter uma correção um pouco mais forte na região dos 21.800, o que daria oportunidade de compra muito clara, na minha opinião, tá? Mas, para mim, nesse momento, a maior probabilidade é que a gente acabe conseguindo pelo menos testar, e ao meu ver com boa probabilidade de rompimento, acima aqui do que uma correção para essa região abaixo dos 22. Deixa eu tentar explicar o porquê. Primeira coisa, os volumes, né? A gente tem muito volume abaixo, então para a gente testar abaixo dos 22, a gente teria que vencer esses volumes. E quando a gente começou a corrigir, o volume não apareceu, não tem interesse pela tendência de baixa, tá? Outra coisa que a gente pode ver muito claramente também com o nosso Open Interest. Tem muito Open Interest dando suporte nessas regiões aqui. E quando o preço cai, esse Open Interest cai também. Então eu realmente não vejo aqui grandes perspectivas para a gente fazer essa correção. A não ser que algo piore na macroeconomia e o S&P 500 comece a despencar aqui depois desse vídeo, né? Porque um Bitcoin sem S&P 500 no final de semana, eu espero que a gente se destaque por causa dessas constatações de volume e também por constatações da análise de sentimento. Como vocês podem ver, o nosso long short rate continua abaixo de 1 em 0,88. As sardinhas continuam venderam mais aqui nas últimas horas, e o nosso Open Interest está subindo com tudo isso acontecendo de novo. Um Open Interest extremamente elevado que espera-se volatilidade. Ao meu ver, a maior probabilidade de ser uma volatilidade para cima, tá bom? Beleza, se a gente conseguir romper esse topo, quais são os próximos pontos naturais para a gente olhar como resistência? Primeiro ponto natural que eu diria são Fibonacci, tá? Então a região ali dos 25 mil dólares é uma zona psicológica, uma zona próxima de 0,5 de Fibonacci importante, assim como os 26K. Tá? Mas eu ficaria mais de olho para zonas mais acima, tá? Por exemplo, essa região ali mais próxima dos 28. Se chegar aqui nos 28, eu acredito que a gente vai ter dificuldade para ultrapassar. Essa região entre os 28 e 31 ali, tá? Esse para mim vai ser a grande definição do Bitcoin. Se a gente passar disso aqui, a gente volta para uma tendência de alta no diário, no semanal. Se não passar, deve vir mais lenha aí, pelo menos para retestar essas regiões de 20 mil dólares, tá bom? E o grande detalhe é, nesse momento aqui, tem como eu prever se esse rompimento vai acontecer ou não? Na minha humilde opinião, não, tá? Falar isso para mim é fazer futurologia. É claro que isso é de acordo com o meu trade system. Outras pessoas têm trade systems diferentes que embasam elas para falar isso, tá? Então não é uma crítica a outros trade systems. É em relação ao meu trade system. Para mim, não faz nenhum sentido eu falar se a gente vai romper esses 28 ou não. Como não fazia sentido também, quando a gente estava ali nos 21, eu falar se a gente ia até os 25, até os 28, até os 35. Não, porque o que a gente faz é analisar o dia a dia. Os nossos indicadores, eles mudam com frequência
Então não tem como eu prever 2 semanas para frente, sendo que o nosso long short ratio lá no fundo estava quase em 2. Começou a subir, agora está abaixo de 1. Esses indicadores mudam muito, tá? E eu acho que faz muito mais sentido a gente ir interpretando o presente e mudando de opinião rapidamente o nosso trade system mostrar, do que a gente ficar engessado numa opinião no sentido, achamos o fundo e o Bitcoin agora vai nos 35 ou vai nos 30. Cara, eu prefiro atuar ativamente no dia a dia, atualizando essas probabilidades e, consequentemente, atualizando a minha exposição ao longo do caminho, correto? Isso encaixa muito bem no que eu penso sobre a macroeconomia. Afinal, é importante a gente entender que a macroeconomia, quando ela está terrível, esses pontos negativos, guerra e inflação, eles se embutem no preço. Então não é porque está terrível que vai cair mais. Caiu tanto porque está terrível. Você está entendendo? Vai cair mais se piorar. Ou então se o mercado, estava precificando um pouco errado ali, mas o S&P 500 é o mercado mais eficiente no mundo, tá? E eu não quero saber mais de precificação do que o mercado mais eficiente no mundo. Se o mercado está precificando aqui um S&P 500 que estava a 3.650, cara, quem sou eu para falar que ele vai até 3.300? Não. Eu acho que entender isso é um exercício de humildade perante ao mercado, tá? Porque dessa maneira a gente consegue parar de tentar prever se o ciclo macroeconômico terminou, se agora vai subir, se agora vai cair. A gente começa a focar em coisas que a gente tem controle. O que a gente tem controle? A nossa estratégia. Tá? E a nossa estratégia dita que você não vai fazer compras de longo prazo em momentos óbvios. Você não vai comprar quando a inflação ceder e quando tudo melhorar, né? Quando a guerra acabar. Cara, se você for comprar nesse ponto, o preço já vai embutir isso, você vai comprar Bitcoin a 40, 50 mil dólares, tá? E se essa for sua estratégia, tudo bem. Eu não tenho nada contra isso. Mas a minha estratégia não é comprar nos momentos óbvios que todo mundo está falando para comprar. É comprar nos momentos corretos. Nos momentos, muitas vezes, que todo mundo está falando para vender, né? E como que a gente define esse momento correto? Com uma estratégia que vai dar uma boa relação risco-retorno para a gente, tá? A gente não pode só pensar no retorno quando a gente faz a compra. Assim como a gente não pode pensar só no risco quando a gente está achando que vai cair mais ou quando a gente faz as vendas. Então, quem atuou também pensando que era uma maneira, um ponto eficiente de compra no Bitcoin no fundinho, já conseguiu aí um retorno de 37%. Né? No momento está próximo de 33%. Quem fez isso no S&P 500 na Nasdaq, aqui está um pouco diferente, tá? Os fundos foram em momentos diferentes, mas na Nasdaq quase 15% de alta desde o fundo, no S&P mais de 10%. Eu consegui assumir lucros nesses 3 tipos de ativos. Por quê? Porque eu comprei no momento que não era óbvio, no momento que era certo pela minha estratégia. Então, ao invés da gente tentar interpretar aqui macroeconomicamente se o S&P 500 vai para os 3.300 ou para os 4.300, a gente tem que ter uma estratégia para atuar ganhando e se protegendo ao mesmo tempo, independentemente do que aconteça. Você não controla o S&P, você não é o mestre da macroeconomia que vai prever o futuro. Ninguém consegue, nem os maiores investidores. Então o nosso foco tem que ser ter uma estratégia eficiente para correr risco nos momentos certos. Porque sem risco não tem retorno. Beleza? Continuando aqui falando um pouco do próprio S&P, a gente também está numa tendência de alta no S&P 500. A gente pode ver aqui que os 4.000 pontos está sendo uma resistênciazinha psicológica, tá? Inclusive isso fez o Bitcoin ficar bem volátil nas últimas horas aí. Eu acho que é uma resistência mais psicológica, aparentemente não vamos ter tanta dificuldade para romper. E nessa região aqui, olha só, até os 4.100, tá bom? Essa região dos 4.100 é uma região, até 4.100 até 4.180, é uma região decisiva para mim, porque são fundos importantes e são topos anteriores. Esse pivô aqui reverte a tendência de baixa no S&P 500 no diário também. Pô, Pablo, mas o cenário macroeconômico tá terrível, tal, não sei o quê. Cara, eu sei que tá. O cenário tá terrível e é justamente por isso que o S&P 500 corrigiu da máxima, chegou a corrigir 25 e agora tá corrigindo 17. Tá? Isso tá no preço, pelo menos na minha opinião, beleza?
E basicamente, se a gente subir aqui, vai ser porque esse cenário vai estar melhorando. Pô, algo novo acontece, mais tensões na guerra, a inflação tem outra surpresa para cima, o Fed semana que vem vai lá e aumenta em 1 ponto percentual os juros, né? O mercado está precificando 0,75 agora. Aí sim, a gente pode ver mais quedas, né? Então, se eu sei que esse tipo de coisa pode acontecer, o que eu tenho que fazer? A minha estratégia para exposição no Bitcoin nos mercados, ela tem que englobar também esse risco. E uma maneira muito boa de você ir diminuindo esse risco é ir vendendo aos poucos à medida que o preço vai subindo. Então pensa comigo. Vamos supor que eu fiquei 30% exposto no Bitcoin numa média de 21 mil dólares. O preço começa a subir, vai ali para os 22, eu vou vender tudo? Não. Mas o que eu posso fazer? Eu posso diminuir meu risco. Em vez de 30, eu vou para 28. Aí ele sobe para 23, 24. 25. Eu vou diminuindo meu risco. Por quê? Porque eu estou assumindo lucros ao mesmo tempo que a gente está vendendo no momento correto. No momento que o mercado começa a ficar otimista. No momento que o mercado começa a subir de uma tendência de baixa que ele está. Você não vende no momento que está todo mundo pessimista e que o mercado está distante das médias, está só caindo. Cara. Você vende quando o contrário do óbvio está acontecendo. Beleza? Então, quando esses ursos aí que estão falando que o Bitcoin vai acabar começarem a falar que ele vai subir, você pode ter certeza que eu já vou ter diminuído muito a minha exposição. E se subir, ótimo. Subir, ótimo, até porque a gente tem Bitcoin para o longo prazo também. Mas o importante é a gente parar de tentar prever S&P 500, prever macroeconomia e focar na nossa estratégia, que é isso que a gente tem controle, cara. Não a macroeconomia. Tranquilo? Então S&P 500 para mim assumiu uma tendência de alta aqui também no 4 horas, mas continua numa tendência de baixa no diário. Então, beleza, tendência de alta aqui, vamos surfar até onde for possível essa tendência. E aqui vai ser a grande decisão no S&P para mim, tá? Próximo ali aos 4.100, 4.180. Rompeu aqui, cara. A gente pode ter surpresas muito positivas aí no final do ano. Beleza? Continuando e falando um pouco sobre análise de sentimento. Na análise de sentimento, né, a gente pode destacar aqui a melhora dos indicadores que eu já falei, tá? Então tá bem legal. Assim como algumas liquidações que a gente teve que poderiam ter sido zonas de potencial distribuição. O book nesse momento tá tá mais vendedor, tá até os 24 mil dólares. Então eu atualizaria a zona dos 23.800 para os 24 mil como a zona que a gente precisa romper. Falando em suporte, estão tentando segurar até os 23.200. Então tem uma pressãozinha compradora também, apesar de ser bem inferior à pressão vendedora. Então cuidado até os 24 mil dólares, beleza? O que você pode fazer aqui nesse momento, né? Vamos falar do curto prazo agora. Olhando aqui no 15 minutos, a gente pode ver que a gente rompeu um padrão de continuação da alta, tá? Uma bullish falling wedge. Não tem muito volume, mas, enfim, não teve volume na queda também. Eu acho que esse rompimento aqui tá confirmado, tá bom? Afinal, a gente basicamente rompeu com o sentimento melhorando, tá? E o opening foi subindo. Então, tô otimista em relação a esse rompimento. Acredito sim que a gente pode ir lá tentar romper essa máxima e provavelmente a gente deve fazer isso no final de semana, tá? Mas cuidado com a região entre os 23.800 que a gente já serviu de resistência até os 24K, que tem muita ordem ali, tá? Essa é uma zona complicada, então é uma zona que você pode fazer duas coisas. Ou realizar um pouquinho aqui dos bitcoins, tá? Você pode vender um pouquinho aqui. Eu particularmente estou fazendo isso. Por quê? Porque eu não encontrei short nas altas. As altas estavam muito bonitas, eu preferia shortar as altas. Mas, então o que eu estou fazendo? Aos pouquinhos, ó, realizando um pouquinho dos bitcoins aqui, mas mantendo uma exposição bem grande, porque para mim a situação está muito bonita. E como eu disse para vocês, ontem os ursos apareceram aqui, né? Continuem aparecendo, porque são vocês, ursos, que dão o combustível para dias tão bons como hoje, como os que a gente teve na semana passada, tá? E brincadeiras à parte, né, galera? Não tem nada errado de estar bearish no mercado, afinal a tendência no diário é de alta, mas a gente precisa entender as diferenças de tempos gráficos, né? Então, eu não posso fazer uma previsão macroeconômica num ciclo de 10 anos se eu estou olhando um gráfico no 4 horas. Então, se eu estou olhando um gráfico no 4 horas, eu preciso me preparar para esse tempo gráfico, né? Assim como eu olhei para vocês o diário, chegar nos 28 ali, cara, a gente provavelmente vai ter vendido grande parte por causa da tendência de baixa, né? Vai depender do dia a dia. Mas lembra de atuar certinho no tempo gráfico. Porque você procurar topo agora, uma tendência muito bonita, confirmada pela análise técnica e de sentimento, você pode acabar se dando mal.
pode acabar sendo um desses aqui que acaba sendo liquidado e estopado, igual a gente teve milhões de dólares de liquidação e centenas de milhões de compra a mercado de stops nessas últimas horas, em especial na última semana. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Eu queria que você colocasse sua opinião e sua estratégia aqui, cara. Como que você vê essa questão da macroeconomia? Você é um pouco mais cético no sentido que não faz muito sentido a gente tomar decisões baseadas no longuíssimo prazo da macroeconomia, isso aí já está no preço? Ou você é um cara que se preocupa mais com isso, que você realmente só investe quando tá tudo bem e tal? Eu acho que olhar a macroeconomia é muito importante, tá? Mas pra gente entender a nossa exposição. Não pra gente tomar decisão olhando o gráfico do 1 hora, do 4 horas do Bitcoin, beleza? Deixa aqui, tô curioso pra saber o que vocês pensam disso. E lembrem-se, tô mandando agora a caixinha de perguntas, pablo.grani, primeiro link na descrição. Um forte abraço e a gente se vê no meu Instagram daqui a pouquinho. E dependendo da volatilidade no vídeo da noite.